Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais Mais um um episódio do nosso BíbliaCast! E esse é um episódio diferente, gente. Vamos fazer o nosso fechamento de Gênesis. É um episódio extra para vocês, porque durante 18 encontros aqui nossos, né, 18 episódios, a gente falou de toda a Gênesis, de toda a criação e tudo mais, que foi relatado em 50 capítulos. Então, para a gente fazer um overview de tudo, né, e falar um pouco melhor, para a gente chegar já para o próximo livro, a gente vai fazer esse resumão junto com vocês, tá? Só que antes, né, para ficar com a melhor qualidade, eu sei que às vezes você pode estar vendo a gente meio embaçado aí, só clicar na engrenagemzinha aqui em cima, se você tá pelo celular, ou aqui embaixo, se você tá pelo computador, vai clicar na parte de qualidade de vídeo e seleciona a qualidade de mais alta imagem, tá? Pelo computador é 1080p e pelo celular mais alta resolução. E é isso, pra gente ter o melhor gostinho desse vídeo, né? E vamos pro nosso fechamento de Gênesis, senhor Xixão Filho. A palavra é tua. Você é o cara do aprofundamento da Bíblia. A gente já tá até com Bíblia nova, gente. A gente tá Tivemos muito, doações, ó. presentinho recebido, merecido. Muito bom, muito bom. Gênesis, eu acho que ele é um livro muito interessante porque passa muita coisa nele, né? A gente tem ali, desde o comecinho ali de Adão e Eva e vai até José lá no Egito já. Então tem muitas histórias importantes. Gênesis eu acho que é um livro muito bacana. A gente vê muitos profetas ali, muitos obreiros, né? E para começar, eu acho que a gente tem que saber qual que é a tradução da palavra Gênesis. Gênesis, o significado dela é iniciar, começar. Então já é uma coisa aí, né, pra gente saber. Por que é o primeiro livro da Bíblia? Por que o primeiro livro da Bíblia chama Gênesis? Porque significa iniciar, começar. Começar. Não sabia disso não, hein? Legal, né? Legal. E daí, então, ali a gente pode ver muitas coisas. A gente pode começar simplesmente ali pelo fato, então, de Adão e Eva, né? Que é o Da começo criação de tudo. antes, né? Da criação da terra, do céu, da terra, dos bichos, da vegetação, tudo. E o legal que eu nunca esqueci mais é quando Deus criava alguma coisa, ele se alegrava, via que era bom e continuava. Isso mesmo, isso é Ele se verdade. alegrava, via que era bom e continuava, né? E aí depois ele viu que ele criou tudo isso, né? E no sexto dia, foi sexto dia, né? Uhum. Ele foi e criou Adão sem Eva. E depois ele viu que Adão ele precisava de uma companheira, porque em Gênesis a gente já vê que nós fomos feitos para ter companhia, né? A gente não foi feito para viver sozinho e tudo mais. E aí, nessa parte da gente ter que viver em comunidade, né? Que nem assim, Deus fez tudo pra gente e entregou pro homem lá, para Adão, exclusivamente ali para Adão, e falou assim: dê o nome que você quiser, é tudo teu. Ele criou e nos deu. Então, assim, a gente já chegou aqui com tudo pronto, com o sopro de vida já na gente, né? Porque é só depois que ele criou o homem e soprou o sopro de vida que ele se fez vida, né? Exato. E aí ele foi, nomeou tudo, andou por toda a criação ali no jardim do Éden. E ele viu que ele não tinha ninguém ali para ser companhia dele. Ele não achou ninguém a nível dele, vamos dizer assim. E aí Deus foi e fez ele cair em sono profundo. E até foi que uma pessoa foi comentou aqui, a Gi, num dos comentários do nosso vídeo, falou assim: olha como que Deus é bom também, né? Ele não faz a gente sentir dor para criar algo. E aí você fala assim: ah, mas ele dormiu. Não, mas Deus fez ele dormir um sono profundo para tirar da costela dele um pedaço e criar Eva, né? Então, Deus, ele cuida a gente até mesmo para estar sendo parte da criação da obra dele, para não doer. Então, achei muito legal essa observação que ela fez, que eu não, quando li Como se Gênesis eu não fosse uma tinha. anestesia, né? Porque esse sono profundo, vê que é tipo assim, a pessoa tá realmente ali Não vai doer. anestesiada, não vai doer. E ele preencheu aquele lugar que faltou. Então não é assim, nossa, me arrancou uma costela para criar não sei o que e agora tá me faltando algo.
É, Não faz falta para ele. preencheu. É. Preencheu ele, e Deus preencheu aquele lugar. Então, tudo que é tirado de você e é tirado por Deus, ele vai preencher por algo bom. Ele não vai deixar você sentir essa falta, né, essa necessidade de alguma coisa. E quando ele vê que você está precisando de algo, ele vai criar para você, como criou Eva para Adão. Então, achei muito legal. Só que daí, né, o homem é o desobediente. Um detalhe aqui que eu acho também, que daí Deus fala, né, que no Jardim do Éden existia a árvore da vida, que é muito legal, que ele fala assim, dessa árvore da vida, você terá o fruto e você viverá eternamente, Eternamente. né? Só que também terá a árvore do bem e do mal. Ele teve duas árvores em específico que ele falou, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. É. E aí vem a serpente, né? E é astuta com Eva. E mostra pra Eva o que ela vai ganhar. E o que a gente até assistindo uma pregação, né? A gente viu sobre essa visão de por que Eva se deixou levar pela serpente. Ah, a serpente enganou Eva. Não enganou Eva. A serpente entregou os ganhos, né? O que você vai ganhar se você fizer isso, se você não obedecer ali? E isso, nós seres humanos somos muito, né? O que eu vou perder? Ah, o que eu vou ganhar? Tá, mas faz isso daqui. Ah, mas o que eu vou ganhar? Então, todo tempo esse nosso coração inclinado em ganhos, em querer se sobressair sobre algo, né? E a serpente usou disso com Eva e falou que ela ia ter discernimento, né? Ter a A habilidade, a ciência, né? ciência como Deus. E eles tinham intimidade direta com Deus. Então, eles precisavam, Deus dava, eles não tinham que plantar nada, vamos dizer assim, né? Eles tinham tudo ali naquele jardim. E até o momento, então, eles tinham, assim, ciência só do que era o bem, né? Só das Aham. coisas Tudo era boas. bom, Tudo era bom. porque Deus estava ali junto com eles. Só que daí tinha essa árvore que não era para você ter essa parte de saber o mal, né? Então era para você viver no bem. Deus quer que a gente seja bom. Então era por isso que eu acho que ele não queria também que soubesse, isso aqui é ruim, mas se eu fizer isso daqui, né, não tem nada. Então ele quer a gente com um coração bom. Só que daí ela queria não ser como Deus, mas é assim, quando você conquista alguma coisa e você é liderado por alguém, querendo ou não, você quer, tipo assim, eu não preciso mais de fulano. Eu consigo ir aqui agora sozinho. Que bom seria se eu me virasse tudo sozinho. Então foi meio que essa a intenção, né, de Eva. Ela não queria ter mais intimidade com Deus, porque eles tinham intimidade direta. Já Eles tinha, já né? tinham tudo, né? Então por que a Eva iria lá e comer do fruto? Porque ela já não queria mais ser liderada por alguém, né? Ninguém. É do ser humano isso daí, né? Ah, e o ego gigante de não se inclinar e falar que você é menor que o outro. Não, eu não preciso mais de Deus. Eu caminho tudo sozinha, eu já tenho discernimento do bem e do mal, eu já vou viver para sempre, Porque que não sei falou, o né? quê. O versículo fala, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, esse comparativo, né? Mas é o que você está explicando. Ela não queria ser exatamente assim Como Deus. como Deus. Ela queria substituir o lugar de Deus. É tipo assim, Uhum. eu não preciso mais de Deus De porque não ter agora ele eu ali sou para Deus. mandar igual, eu tenho meus pais, não preciso mais. Quando a gente vira maior de idade, né? Não preciso mais dos meus pais, não, eu sou maior de idade, eu não É sei o que, eu exatamente isso. dirijo, eu tudo, sou independente. Eu queria ser Entender independente. esse desejo que foi despertado em Eva, né? Isso que é interessante da gente Essa buscar. artimanha do que a serpente usou, né? Exato, exatamente. Isso aí, isso aí. E nos alertar também, né? Porque nem tudo que brilha é luz, nem tudo que vão estar te oferecendo que, nossa, você vai ser isso. Mas como que tá o teu coração pra você tá aceitando isso? É um bom coração? Você tá querendo algo que ao todo vai ser bom ou é só pra sustentar um ego seu? Uma vontade sua ali, né? Tipo assim, outra coisa também, assim, que me chama muita atenção eu não sei onde que eu vi perguntar assim, mas por que Deus pôs a árvore da ciência do bem e do mal? Se o jardim era tão perfeito, por que colocou essa árvore ali? E fala, né, que a árvore estava no meio do jardim. Colocou que é a necessidade, então, por que que... E o que me Deixou ali, deixou né? Não ali? deixou escondido.
Lindo. E me chama muita atenção que, assim, desde o início, Deus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Sempre Deus nos deu, ele quis dar isso. Porque se ele não colocasse isso, é como se a gente fosse prisioneiros. Aham, Prisioneiros de escravos Deus. dele e a marionetezinha, né? E se a gente for ver, tipo assim, até hoje, Deus faz tudo perfeito. Tipo assim, Adão e Eva tinham um jardim perfeito para eles. Fala que tudo era perfeito. E tinha uma árvore. Uma única árvore. E Deus deu o livre-arbítrio. Falou assim, e assim, a gente vê isso hoje no Pra ver o nosso quanto a dia, gente é sabe? obediente. Deus fala assim, olha, eu tenho tudo de maravilhoso para você. Tudo é perfeito, tudo que eu quero te dar é maravilhoso. Mas você tem o seu livre-arbítrio, você pode escolher. E muitas vezes você escolhe aquele conhecimento que é desnecessário, aquele conhecimento que Deus não te chamou para conhecer, mas você tem um livre-arbítrio. Deus, desde o início, deu o livre-arbítrio. Eu acho que é isso. É bacana essa parte, né? A gente vê assim também. Eu nunca tinha visualizado isso. Por que ele deixou lá a árvore, né? Você não que. Mas acho que a todo tempo também ele quer. Ele não. É uma coisa que eu vi até numa série sobre o amor de Jesus, né? Que nem ele não impõe. Ele sabe que ele pode te ajudar, ele sabe que ele tá ali e ele vai suprir toda essa dor no seu coração, todo esse seu vazio. Mas daí você fala assim, mas então por que ele não supre e logo ele não vem? Porque você não pede. Porque você não vai lá e mostra pra ele, eu tô aqui, eu preciso disso aqui. Ele é tão bondoso a ponto de, tipo, enquanto você não pedir, eu não posso interferir. Uma coisa assim que eu acho interessante é como a serpente agiu. E foi uma vez a gente conversou sobre isso. É muito diferente o jeito que a serpente, o diabo, ele age com a forma como Deus age, né? Deus, ele pede a nossa vida. Ele fala assim, entrega, né, a tua vida, né? Então, a gente entrega a nossa vida a Deus. A serpente e o diabo, assim, a serpente aqui, que tinha a figura do diabo, ele não pede pra gente entregar. Você viu? Em nenhum momento ele falou pra Eva, me entrega a sua vida, deixa eu ser dono da sua vida. Não é isso que ela... Eu vou ser seu Deus. Ele é astuto e oferece coisas enganosas. Ele oferece coisas, não é até enganosas, porque é que ele ofereceu, você vai ter o discernimento do que é o bem e o mal. E realmente ela teve o discernimento do que é o bem e o mal. Então, só que oferecem coisas desnecessárias para nossa vida viver. Que não vai somar em nada. Exatamente, que vai viver, tipo assim, pra gente viver na glória, a gente não precisa saber de algumas coisas. Só que é isso, ele te oferece coisas, ele vai te ganhando aos poucos, com ofertas Que desnecessárias. vai brilhar até seu olho, mas você nem sabe por que vai brilhar. Exatamente, é isso. Então é isso, vigia teu coração, irmão. Vigia o que você tá querendo. Então, assim, nessa desobediência, né? O que aconteceu? Eis que ele olha e vê que tá nu. Então, olha só, o nível que a gente tava de bondade, de tipo, cara, você podia andar pelado, eu podia andar pelado e tal. Não tinha, você Porque não tinha eu não uma sabia visão. a maldade, né? Eu acho que isso é muito como o coração e a visão de uma criança. Que ele Isso. tá tudo bem. E é isso que Deus queria que a gente fosse coração de criança, né? Visão de criança, que você não vê malícia, não vê maldade. Então, você olha e fala assim, É isso mesmo. é isso, né? E depois aparece lá Caim e Abel. Os filhos, né? Os filhos de Adão e Eva. E ali começa o baragundê, né? Que aqui eu via um monte de gente falando, eita, você é Caim, você é Abel. Eu falei, e quem é esse? Eu não entendia nada. E depois, lendo a Bíblia, que eu fui entender que eram irmãos que, vamos dizer, se mataram, né? Um matou o outro, né? Não se mataram, os dois se mataram. É o primeiro registro de homicídio. Homicídio culposo. Na Bíblia. Porque, e também um negócio de coração, né? Querendo algo que nem foi proposto, né? Que nem ali, Caim vai, cultiva lá a terra e entrega para Deus como oferta, né? Mostra, olha, tipo, sabe aquela, olha o que eu fiz, que não sei o quê. E Deus já sabia, já conhecia, Deus tá no nosso futuro, Ele já sabe tudo que a gente é, né? E por isso que muitas das coisas que a gente passa hoje em dia é pra gente crescer, porque Ele sabe que é isso que vai te desviar lá na frente. Então,
muitas das provações, que às vezes você fala assim, nossa, por que isso? Olha como um aprendizado, né? O que você tá tendo que aprender? Por que seu coração tá tendo que se aquebrantar? Por que seu ego vai ter que diminuir? Porque isso vai te roubar lá na frente, isso vai te prejudicar lá na frente. E assim era com Caim. Ele fez uma atitude com Deus, esperando honra, esperando coisa, e Deus já conhecia o coração dele. E aí ele não honrou. E aí Abel veio e mostrou o dele também. E Deus honrou. Aí Caim ficou emputecido, né? Pô, como assim? Eu Eu mostrei fiz. primeiro, eu fiz também, e você vai lá dar glória só pro outro? Então aí foi a hora que Caim ficou bravo e chamou lá Abel para dar uma voltinha lá na floresta, sei lá onde que eles foram andar, e matou. Mano, Então é muito sobre isso, né? Quando você vai fazer uma atitude, como está o teu coração? Meu pai tinha muito disso, né? De falar, tá com o coração duro, hein? Tá com o coração não sei o quê. Porque é sobre o nosso coração. Todas as nossas atitudes vai sobre o que tá dentro de você, o que você tá querendo com essa atitude, né? Assim foi com Eva, assim foi com Caim. Ao seu ver superficial, você fala assim, nossa, foi inocente, não, ele queria bem. Será mesmo? Olha dentro do coração, qual é a sua atitude, com esse seu passo que você tá dando. É o bom mesmo ou não? assim, uma coisa que eu vejo hoje em dia, né? Tipo assim, é que as coisas hoje mudaram um pouco, mas o que acontece? Você vê muito isso hoje no dia a dia, assim. Quando você vê uma pessoa muito bem, às vezes, com muitos bens materiais, vamos dizer assim. O que geralmente você fala, né? Ó, desgramento lá, ó, ricão. Da onde que veio? Certeza que veio, Tá tá roubando, tá roubando. fazendo coisa errada. Então, tipo assim, por quê? Só pelo fato, às vezes, de Deus ter abençoado mais ele com algum, tipo assim, bens Algum materiais, dom também que algum ele. dom que ele usou de melhor do que você nunca culpa Deus. Você não vai falar assim, nossa Deus, por quê? O que eu tô de errado? O que no meu coração não tá legal pra Que eu eu não tô não olhando aquilo ali com bons com olhos, bons né? olhos? Então, tipo assim, é isso entre Caim e Abel, você vê que a ira quando Deus reconhece um Alguém, não e o outro. outro, a sua ira, algumas vezes, né, nesse caso, a gente vê que a ira não vai para Deus, vai para o seu irmão. É Então verdade. você julga ali o seu irmão, usando esse irmão de uma forma ampla, né? Você julga aquela pessoa que mora talvez num outro lugar que você não sabe, às vezes você nem Meu conhece verdadeiramente perrengue. o coração dele, o perrengue que ele passou, mas você vê ele no nível e fala assim, tá roubando, certeza, tá fazendo lá. Você vê todos os lados ruins. Você cria toda a novela mexicana do ruim. Exatamente. E daí você quer, nesse ponto, chegou o ponto de matar o cara por inveja. E é isso, é esse coração, né, que a gente vê lá do início. É esse coração, ele se mantém até hoje. É, é verdade. Porque isso que você falou é muito coisa. Porque quem deu a glória para Abel não foi Abel, foi Deus. E por que ele se irou com Abel? Porque se for olhar assim, os dois produziram, bem dizer, é a mesma coisa. Nossa, Abel, você tá igual. Por que vai irar? Por que não irou com Deus que reconheceu E Abel, né? perguntou, né, por que, pai? Por que que, o que que... O que ele fez diferente que eu não? Exato, Por que você tá sabe? dando pra. Tá elogiando ele e não eu? Mas é verdade. E Isso daí aí. depois, daí Deus já viu, né, que a terra tava Tava se um desviando. caos. Deus já viu que ali não tinha mais, ele já tinha meio que, eu acho que desistido um pouco ali. Não desistido, né? Mas viu que a Terra Ele se tava entristeceu, né? Porque entriste. ele criou a humanidade com um propósito. Eu acho que até Deus olhou e falou assim: que caramba é essa, meu? Que Que eu virou? fiz Que aqui? virou desse Não era povo? essa a minha intenção. Esse povo se desviou tudo porque tem o livre-arbítrio, né? Por mais que Deus tá lá, tá no comando, mas às vezes ele olha e fala assim: cara, meu filho, por que você tá indo pra aí? Não é aí. Mas ele não pode chegar e pegar o miserável pelo cabelo e botar ali, né? Onde que é? Você tem É, liberdade. Só e teve um aqui, eu não lembro agora o nome dele, se é
Ezequiel, você lembra o nome dele? Que falou que ele foi arrebatado, né? Ele andava com Deus e daí Deus falou assim: venha, meu filho. Enoque, né? Enoque. Eu não sei, do que você tá falando? Que teve. Aqui a terra estava totalmente perdida, mas teve uma pessoa que ele foi arrebatado por Deus, porque ele andava com Deus. É uma passagem muito simples, muito rapidinha. É um versículo só. Não vou A gente lembrar coloca aqui. na descrição. É, Ah, passagem e tal. A gente coloca na descrição. Aqui, Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. tomou. É Era um o dos capítulo 5, 24. Foi um dos únicos aí que você vê. E daí depois, só lá na frente, ele vai ver Noé, né? E daí Mas ele Noé. andou 365 anos, irmão. Ele caminhava com Deus, mas caminhou muito. Foi bastante, não foi pouco, não. Foi pouquinho, não foi 20 anos, 100 anos, não foi 365. E daí vem Noé, né? Que vem da Irã. Vem da linha de Adão e Eva, né? Mas passaram muitos filhos. Muitos. E Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé, né? E aí foi a hora que Deus mandou constrói uma arca aí, que eu vou manter dilúvio, porque não Só tem vai como eu você. doutrinar o coração, não, porque o povo tá desvirtuado. Só foi a família de Noé mesmo que Aham. foi salva do Então, dilúvio. Então a arca foi mesmo para salvar a humanidade do caos que estava se instalando. Então, Dá um reset. Dá um reset, é verdade, dá um reset. E essa parte antes eu não entendia. O que é isso? A arca de Noé, né? Colocou os bichos. E eu via como criança mesmo. Nossa, é onde carregou os bichos em cima do mar e depois acabou a chuva e saiu todo mundo. Mas qual é o sentido, né, que teve essa arca? Era porque a humanidade estava se desviando muito, ela estava com muita maldade, tanto é que Deus viu que os homens estavam escolhendo as mulheres pela beleza e ali já estava começando uma orgia já. Ele falou, cara, não é isso, não é isso, não é assim que eu quero. Então tocou em Noé, viu que Noé caminhava com ele, né? Ele andava com Deus. Então pensa o nível também, quando Deus fala andava com Deus. É tipo assim, ser amigo, friend zone ali, junto, together. E aí, tipo, faz uma arca. Ele falou, eu não sei fazer arca. Eu vou te dar todo o direcionamento, mas constrói essa arca, alta, tudo e tal. Você vai pegar um casal de animais, eles vão até você. Então, não é só foi instrumento. Porque Deus que mandou para ele todos os animais que tinha que ir. Ele que colocou a família de Noé na arca. Tanto é que ele não foi Noé que chegou e falou assim, olha, Cã, Jafé, tal, vamos para a arca. Não, foi Deus que conduziu eles. Então, Noé, quando abriu as portas da arca, já era esse momento de encher a arca lá. Ele via os passarinhos vindo, ele via os bichos entrando. Mas por quê? Porque Deus estava direcionando ali para não acabar com toda a criação que ele fez. Só que não era para entrar mais nenhum ser humano que não fosse quem ele colocava na arca. Tanto é que a arca fechava do lado de fora. Quem ia fechar era Deus. Então, porque ele sabia que o homem, quando olha, fica coitado de fulano, né? Ele pode se converter. Não, Deus sabe do coração das pessoas. E por isso que muitas pessoas às vezes saem do teu caminho porque ele já conhece o coração. Então, antes eu questionava muito, né? Nossa, por que aconteceu isso? Hoje eu já tô aprendendo a confiar mais. Tô confiando mais. Então, aí veio o dilúvio. Então, você já vê o tempo que durou esse dilúvio, é para tipo assim, e foi para cima do cume das montanhas a água para não ter possibilidade de sobrar nada de resquício daquele coração ruim, né? E aí foi a hora que Deus fez um pacto com Noé, porque pensa se Deus fosse dar um reset na terra toda hora que ficasse ruim. Sangue de Jesus, a gente ia viver em inundação. Não ia dar, não, porque olha, acho que Deus deve olhar e falar assim, então, eu fiz um pacto com Noé, não dá pra destruir isso tudo que tá aí, não. Vamos Ele fez continuar. um pacto, né, de não mais fazer essa destruição na terra. Então,
O arco-íris também, que todo mundo ficava, e o pote de ouro debaixo do arco-íris, mas o arco-íris tem um significado, não é à toa que ele aparece. É para lembrar a humanidade, lembrar até mesmo Deus que ele tem um pacto com a humanidade, que ele não vai mais destruir. Porque eu acho que Noé deve ter falado, pô, Deus, cara, você vai ficar destruindo, não tem como, né? Ele falou, não, eu vou fazer um pacto, eu não vou mais destruir. Então, ele foi assim, né? Então, foi aonde começou a vir toda a geração. Então, vamos dizer, nós todos, humanos, viemos da geração de Noé. Que daí vem Cã, Sem, Jafé, né? Que foi o que restou depois do dilúvio. E uma pergunta que eu tinha, que eu vi aqui, que é legal de eu estar esclarecendo também, tipo assim, por que toda a história de Jesus ali acontece muito ali na parte ali do Mar Mediterrâneo, Uhum. Israel, Egito? Por Só fica quê? ali, né? Só fica ali. E aqui tem uma passagem que eu estava procurando, mas é onde fala aonde a arca parou. Aonde a arca foi Ah, estacionada, ó. Cadê? É onde ela seca e a arca fica, que é no, eu acho que é no Monte de Ararat. Aqui, ó. Capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no sétimo mês do dia 17 do mês sobre os montes de Ararat. Ararat. E daí vocês foram pesquisar onde fica o Monte de Ararat, ela fica um pouco ao norte de Jerusalém. Então, tipo, eles Hum, desceram ali. Então, tipo assim, tudo explica por que que, né, aquela região ali acontece tudo só se naquela acontece região. ali. Porque ali foi onde Noé desceu, todo mundo já tava, né, tinha morrido afogado. Só tinha Noé ali, ele desce naquela região e dali partem, Começa a então, espalhar a população. espalhar a população. Irmão, isso é legal. É legal. Era uma pergunta Engraçado. que eu fazia, assim, por que só aquela região? O que tinha naquela região? É, tem uma luz, tem um. Não, foi por causa disso. E aí, depois, o que acontece? Eles obedecem a Deus, né? Seja fertífero, prolífero, seja fecundos, Fecundos. proliferem a terra, É. né? Então, era com essa intenção aí. Então, passaram várias criações aqui, Seruguê, aí no 11 ali você já começa a ver, né, o quanto de filho que apareceu. E no Eles 11 foram ele, obedientes. e no 11 começa a falar ali, a passagem importante do 11 é que fala da Torre de Babel, que eles queriam chegar até o céu, daí lembra que eles Ah, foram é construindo, que coisa das línguas, né? e Para daí ele vai confundir. construindo lá uma torre para chegar até o céu, e daí Deus também fica irado e vai lá e faz com que confunda as línguas. Daí pronto. É, então, ó, já desde o início da humanidade, acabou com tudo, depois começam de novo a construir uma rebelião ali. E aí falou, ai, cara, eu já fiz um pacto, né? E eu não vou poder matar todo mundo de novo. Então vamos fazer o quê? As línguas. Por isso eu acho que daí que surgiu, né? Inglês, francês, espanhol, para não conseguirem se comunicar. Aí vem os outros humanos e começam a ensinar outra língua. E aí começa o verigundê de novo. Mas foi já em Gênesis, lá, no início da humanidade, depois que atracou a arca lá, que já teve a criação de várias línguas, né? Muito legal essa observação. E na Torre de Babel. E depois aparece quem? Abrão, que é descendência de Noé, filho da linha de Sem, Terá. Mas Terá era o pai de Abraão, mas eu acho que vem lá do filho de Sem É, mesmo. descendentes de Sem. É, É, são do lado de Sem, filhos de Noé, que era Sem, Cã e e Jafé. Jafé. Então, da linha de Sem, ele teve uma geração ali e chegou a Terá, que era pai de Abrão. E Abrão tinha uma mulher chamada Sara, muito bela, que era irmã, né, de Abrão. Irmã por parte de. Não sei se era por parte de Sara não, Sarai. E a Sarai, Sarai. que depois vira Sara, né? Mas Aham. por enquanto ali no comecinho ela é Sara, É, Sarai e ele é Sarai. Abrão. E ela E era estéreo. ela era estéreo. E ela era estéreo. E aí eles saem da terra lá, e Abrão carrega seu sobrinho Ló, vão juntos, né, para se separar. Só que eles separam de Terá, que é o pai de Abrão,
por um comando de Deus, saia da tua parentela e vá para onde eu te mandar. Então Deus manda, direciona a gente, né? Mas para onde, Deus? Não sei. Vai, sai daí. Então ali você já começa a ver Abraão muito obediente com Deus, né? Saia da tua parentela. Ele estava vivendo ali. Foi o próprio pai dele que saiu com ele, com Sarai, sua esposa, com Ló e tudo, e foi construir para outro canto. Mas Deus deu um comando para ele, que era para ele sair dessa parentela. E aí ele foi, tudo, aconteceu as coisas. Só que ele pede para se separar também de Ló, né? Porque eles estavam crescendo, eles já tinham tá muito crescido. grande, né? Uhum. E aí, quando ele se separa de Ló, que daí sim ele saiu da parentela toda, né? Porque a partir do momento que você se torna, vamos dizer, adulto, né? E para você construir a sua família, você vai ser o homem e a mulher, vai construir uma família. Então, os seus pais se tornam parentes, a sua nova família é seu esposo e sua esposa. Então, é aí que ele viu que só tava ele e Sarai, que foi quando Deus mostrou para ele, né? O pacto que ele fez, né? É. Não, e uma coisinha só para voltando lá, que desde o começo, Deus falou para ele, né? Quando falou sai da sua parentela, ele falou assim: Eu te farei pai de nações. E a pergunta é: Como você pai de nações, se sendo que a não minha esposa é estéreo? é estéreo. E daí vai acontecendo tudo isso que você falou, né? É. E aí ele faz o pacto com Abrão. E aí, só que daí Deus fala para ele lá que ele vai ser esse pai de nação. E aí Sarai fica, meu Deus do céu, eu sou estéreo e agora eu vou ajudar Deus. Deu Agar, sua serva lá, e Agar tem Ismael. E aí a Agar, né, sobe o ego dela ali, né? Lembra? A gente é meio ruim de coração. E aí tem Ismael, e aí começa a esnobar Sarai, que é a própria esposa de Abrão. E aí Abrão fala, né? Você é a dona dela, você toma jeito. Eu sou seu marido, você me fez tomar ela como mulher ali. E aí é a hora que começa a dar o zeriguidum ali entre elas. E Deus faz um pacto também de circuncisão para saber quem é a nação de Abraão. Porque é com a descendência de Abraão que ele vai ter um vínculo, B? Como que a gente pode fazer? Um vínculo, porque lembra, depois que desceu a arca lá, nós todos somos da linhagem de Noé, filho lá da linha de Adão e Eva. Só que eles tiveram vários outros filhos, então tem várias outras descendências, várias outras nações, tanto é que já tem a criação de outras línguas. Então existe muita gente já. Então só que Deus tem um pacto com quem? Com a linhagem de Abraão. E aí, como que ele vai se diferenciar de todo mundo? O povo lá proliferava igual um trem. Então, quem era circuncidado? Então, quem é circuncidado mostra aliança com Deus, porque é a descendência de Abraão. Então, isso que é muito legal. Então, todos circuncidados, homens, seja eles escravos, seja eles servos, seja eles comprados ali, não precisava também só ter nascido de Abraão, eles eram pactos de. Circuncisos. Eram circuncisos e tinham pacto com Deus, né? Eram filhos de Deus ali também. E aí, o que mais? Se vocês têm alguma coisa para ir complementando, então. Isso é importante. Você vai lembrando dos importantes também. E aí, depois, né? Deus faz a promessa para Sarai do filho de Isaac. Uma das coisas só, mas é que não é tão relevante, mas só para vocês entenderem assim, é que Abraão já estava na terra de Canaã, ele sai da terra de Canaã e vai para o Egito. E lá no Egito... Perto do Egito. Que já é longe, tipo, não é tão perto assim, mas ele vai para perto do Egito. Mas por quê? Porque tinha uma seca, chegou uma seca muito severa e eles descem, ele, Abraão e Ló. E daí lá que acontece, lá eles ficam mais ricos, prosperam, tipo assim, mais, e lá que acontece a divisão de Abraão e Ló. E daí, mas Deus fala para ele, vai para lá, vai para o Egito, e eu te voltarei para essa terra. Então, tipo assim, Abraão já morava em Canaã, só pra gente uma saber. terra prometida, né, por Deus para eles. E daí eles vão pro Egito e depois lá no Egito separam e depois eles voltam, acho que daí tem uma passagem que e aí volta pra Canaã.
Aham. E aí, a terra que eles se separaram, né? Ló, seu sobrinho e Abrão, Ló escolheu a terra com mais árvore, mais bonita, tudo Mais perto do rio. que se chama Sodoma e Gomorra. E ali também existe umas pegadinhas de crente e tal, né, de Sodoma e Gomorra, que é da parte onde existe as pessoas ruins, que faz orgia e que não sei o quê. Então, quando a pessoa fala assim, eita, você é de Sodoma e Gomorra, hein? É quando você é da gandaia, gosta Você né? já ouviu isso, amor? Já ouvi, você já ouviu? Eu não. Uai, você já ouviu sim, irmão. Para de mentir. Para de mentir, que eu não entendi. Aí você quis explicar lá. E aí Deus vai lá e quer destruir Sodoma e Gomorra, né? Porque ali não dava. Sangue de Jesus. Meteu fogo lá. É. Porque a gente viu até o nível do que era ruim ali, porque Deus envia 3 anjos para lá, 3 enviados, né? E lá tava Ló. E Ló, quando vê esses 3 vindo, ele fala: ah, entra aqui e tudo. E os outros homens viram que entrou 3 pessoas estranhas lá. E aí vão lá, fica batendo na porta de Ló e manda eles entregar esses homens para se deitarem com ele. Então você vê Como o assim, povo era ruim, perverso, já sujo. estragado É, sexualmente, já. exatamente. Então, só que Abraão intercede ali por Sodoma e Gomorra, né? E se tiver 50, e se tiver não sei quantos, porque ele sabia que lá dentro estava o sobrinho dele, né? E aí eles, não, pode deixar. Se tiver uma pessoa boa, eu tiro essa uma pessoa boa, mas esse outro povo não tem como, eu vou ter que destruir. E aí vai, destrói tudo. E Deus já tinha falado para Sara que ela teria um filho chamado Isaac. Então Deus dá até nome. Você já vem, já, às vezes, cara, com nome destinado ali para você. Então, você entender que ele ama a tua vida e ele já tem promessas para você, né? Isso que a gente precisa praticar muito. Toda vez que a gente começar a ficar com dúvida e tudo, eu sou filha dele, eu sou filho dele, né? E ele já tem algo com a minha vida. Eu só E uma preciso coisa, estar disponível. é, e uma coisa que eu acho legal daqui é a idade de Sara e Abraão, que aqui eles já eram, né, É, já tinham mudado o nome deles, já eram Sara e Abraão. E daí, então, tipo assim, quando Deus já eram fala, velhos, né? eles Isso eram é, quando velhos, fala de né? idade, já eram Isso, muito já eram velhos. muito velhos. E daí, quando Deus fala para Sara, Sara dará um filho, né? E Sara até ri, fala assim, como? Porque Eu, ela velha, meu te- senhor tem um capenga. versículo que ela fala, né? Eu não lembro agora o versículo que ela fala assim, tipo assim, a gente, pelo que eu entendi no versículo, dá para entender assim, a gente não tem nem mais vontade de É ter sexual relações um com o assim, né? outro. Como que a gente vai ter um filho? Tipo assim, e ela até ri, né? E daí tem uma hora lá que fala assim, por que Sarah riu, né? Ela acha que eu não sou capaz de fazer isso. Então, tipo assim, isso eu acho muito legal que às vezes a gente menospreza o poder de Deus, né? A gente não acredita A gente tanto, não né? acredita. Então Mas, aqui cara, fica. um ser, sei lá como que pode denominar Deus assim, né? Que foi capaz de criar a terra, o ar, um não sei o que. Você acha que isso aí que você tá querendo Exatamente, exatamente. Então é isso que a gente tem que vigiar. E daí vem a história, logo depois já vem a história então De Isaac. de Isaac, né? O sacrifício ali, né? A ordem que Deus deu para Abraão sobre colocar Isaac, seu único filho, aquele que ele Prometeu há prometeu 13 anos atrás. atrás, ele fala para sacrificar, né? Sacrificar. Mas por quê? Isso aí. Por que ele pede isso? É uma coisa que é interessante. Esse pedido não era uma coisa para Como? esse povo, tipo assim, meu Deus, muito extraordinário, porque há outros deuses e era um costume eles sacrificarem os filhos. Que é isso? Irmão! Multiplica, você viu a confiança? Essa parte vai cortar. Mas eu tô aqui mexendo se alguma coisa sair. Então, Sangue de Jesus, eu nunca coloquei dinheiro atrás desse negócio. tira ele aí, vai que.
Por juro, eu nunca coloquei dinheiro aqui atrás, não. Do nada. Caraca, velho. Eu tô aqui, assim, de repente um negocinho aqui. Eu, cara, que isso, né? Ai, ai. Viu? Ele provê. E. Só faltou os 10 reais pra ser o estacionamento. 60 reais do estacionamento. É. Caraca, velho. Interessante. E daí aqui fala muito de. Então disso, né? Que daí era um costume você a outros deuses, mas não era um costume do nosso Deus, nosso Senhor, né? E o que você ia falar? Que você falou assim, por quê? Ah, porque isso daí é igual o que aconteceu lá no Jardim do Éden, que aconteceu depois de Caim e Abel, né? Deus quer ver muito sobre o nosso coração, como tá nosso coração. E que nem ali, era um desejo já prometido por Deus sobre o filho, né, para ele, para Sara. E toda vez que você, principalmente nessa época, né, você ter um filho, principalmente homem, do seu casamento era assim a maior herança sua. Então era questão de honra mesmo. Putz, é meu filho, é homem ainda, né? Porque você vê que as mulheres aqui na Bíblia não contavam muito quando você tinha filha mulher. Então, um homem primogênito, principalmente, era muito importante. E como era uma promessa dos dois já idosos, já de idade avançada, tudo, Deus deu para eles dois, só que Abraão andava com Deus. Só que aí, a partir do momento que você recebe o que ele te prometeu, o que você já tanto sonhou, desejou, você gestacionou ali, e agora? Como que tá seu coração? Você ainda continua disponível para mim ou você vai se perder em meio ao seu sonho? Porque é muito comum, às vezes, um exemplo agora para nós de hoje em dia, Novo Testamento. Tinha um sonho de casar, ou tinha um sonho de ter uma casa, um carro bom, e antes de ter, você ia lá para a igreja, você orava, você inclinava para Deus, você todos os dias ia para o seu secreto, mas depois que você teve, aos poucos você já vai começando a não ter mais tempo. Porque você orava pelo marido, hoje você já não tem mais tanto tempo, porque você tem que fazer a comidinha pro marido, você tem que não sei o quê. Mas e aí, cara, quando você não tinha, você vinha para mim. Agora que você tem, você me esquece? Então é assim, será que eu sou tão descartável assim? Então acho que Deus também queria saber disso de Abraão, né? Eu sou descartável para você, Abraão? Me entrega o que eu te dei, que era isso que você tanto desejava. E aí ele deixa lá Abraão, aí até o negócio ali de um filho, o filho tava amarrado em cima da lenha lá, então pensa também pro menino lá, eita, pomba, eu vou agora, né? Vou E o morrer. pai lá, meu Deus do céu, vou ter que matar, eu vou ter que matar, mas ele arranca a empunhadura e vai pro ato, e aí é a hora que Deus fala com Abraão, não, Abraão, eu já sei, e não vai ser ele o sacrifício do cordeiro, tem um amarrado ali no coisa. Qual a chance de ainda mais em cima de um monte ter Aparecer. aparecendo amarrado? Não tava nem solto, ele vai lá, pega lá e coisa. Então eu achei isso muito, muito importante a gente sempre estar cuidando, né? É vigiar o Vigiar o coração, né? nosso coração e não se desviar, porque Deus vai começar, vai estar sempre querendo te dar, mas Ele sabe do teu coração, por isso que muitas provas que a gente às vezes passa é para a gente fortalecer o nosso coração nele, porque É. Ele não quer te perder. O desejo que Ele não quer é te perder, então às vezes Ele não vai mesmo te dar isso que tanto você deseja, porque Ele sabe que é isso que vai te tirar dele. Às vezes é esse carro, é esse sonho, é esse, sei lá, mas Ele não quer te perder. É. Hoje a gente vê muito assim o apego por bens materiais, né? Mas igual esse foi filho, né? E igual você comentou, pode ser um. Você terminou, né? Você tinha lá, era casada, casado, terminou e você ora, ajoelha pedindo volta do relacionamento. Aí Só que volta. às vezes você acaba adorando mais essa pessoa do que Deus. Então, tipo assim, muito aqui, igual a fé de Abraão, era que mostrou claramente que o amor dele por Deus era maior do que o amor dele pelo filho, Por maior do qualquer outra que coisa, né? qualquer Deus outra tem que coisa. ser o.
Então imagina, ele sempre quis ter um filho, sempre quis ter um filho com Sara, e quando Deus dá o filho para ele, Agora me que entrega. então entrega, quero ver, entrega. E eu vejo muito isso, até uma coisa que quando você estava falando, me chamou a atenção, assim, de um testemunho que eu vivi. Eu queria muito ter uma moto, eu tive uma moto muito legal, e eu senti, desde o momento que eu comprei aquela moto, eu senti Deus falando assim, eu tô te dando essa moto, tipo assim, é eu quem estou te dando. E era uma moto sensacional, né? Para mim foi a melhor moto que eu já Realização de tive, um sonho. realização de um sonho. E depois de 2 meses com a moto, 2 meses, eu senti, 2 meses. tipo, Nem. Deus falando assim: você precisa ir para outro lugar e a moto não pode ir Não com vai você, acontecer. entendeu? Então, tipo assim, ali eu podia falar, não, vou levar ela junto, vou fazer qualquer outra coisa, né? Mas não, tipo assim, ela vai ficar, ela não é, ela foi uma coisa que eu te dei, você curtiu, você aproveitou, mas agora não é mais pra você. Agora você tem um outro Outra nível. estação, né? E é o que você falou com todas as coisas, tipo assim, às vezes você pede muito um carro. Nossa, exemplo, eu queria tanto ter um Porsche. Só que daí se Deus te der o Porsche, e se ele te pedir alguma outra coisa, se ele te falar assim, olha, Agora entrega esse Porsche. entrega esse Porsche pra alguém. Tipo assim, ou deixa, sei lá, um amigo seu dirigir esse Porsche, porque eu quero que ele tenha o gostinho. Você teria coragem de dar o Porsche? Porque às vezes você se apega tanto ao Porsche que Você começa a ter apego emprestar, muito material. nem emprestar por 3 dias você tem condições de emprestar. E daí é ali onde faz o teste do seu coração, sabe? E isso é com bens materiais, é com pessoas, é com filhos, é É com tudo com na nossa vida. tudo. Esse aqui foi só um exemplo na parte material, mas pare e reflita, né? O que hoje você não abriria mão? Às vezes é isso que está te tirando, né, do caminho. Então é muito sobre isso. Quem é hoje o altar do seu coração? Ah, não, eu sou temente a Deus. Pare e reflita. Isso daí é uma pergunta e uma resposta para você mesmo. Para você não se perder, né? Hoje, quem é o altar do seu coração? Se isso tá te conduzindo, não é isso que Deus deseja. Ele deseja que ele esteja no altar do teu coração, que ele vai estar te direcionando. E algo que você não quer abrir mão, é porque ainda você tá no egoísmo, né? Ainda você tá com pouco. Você não tá acreditando no Deus que você tem. Com a Porque mente ele quer te escassa dar ainda. muito mais, né? Nossa, acho que a partir do momento que a gente começa a acreditar e confiar de verdade, ter fé de verdade, porque muita gente, eu tenho fé. Tem mesmo, quando o negócio aperta ali, você fala, eita, pega, agora ferrou tudo. Ou você fala, não, tá tudo bem. Deus tá aqui. Eu sou filha dele, Espírito Santo tá dentro de mim e vai dar tudo certo. Então é nesses momentos que às vezes a gente testa a nossa fé de se você tem fé de verdade. Você tem fé de verdade, você crê de verdade. Então, né? Passando essa parte aí que Deus libera Isaac de morrer. Então ele tem depois, cresce tudo, né? Ele tem 2 filhos. Ele já casa lá, né? Também Daí tem tem que a casar. Rebeca, né? Tem que Que casar com daí a Rebeca. tem aquela história que vai buscar, que é legal também, né? Que é importante. Que daí fala assim, vai buscar uma mulher para Isaac lá no meio Da da família minha, da tua mãe. na família lá da tua mãe. Então, tipo assim, não pega qualquer mulher não, pra mulher que vai te Mas ele não seguir, manda o próprio filho ir lá buscar, ele manda manda um um servo servo. E dele, aí o servo vai, faz busca. todo o rito e ainda fala pra Deus: Deus, tem que ser assim, assim, assado, que daí eu vou saber que é essa pessoa, hein? Porque se eu for escolher, eu não Não vou quero levar saber essa escolher. culpa, não. Eu não quero ter essa culpa, não. Mas ela vai ter que fazer isso, dar água pro meu camelo e falar não sei o quê. E assim fez Rebeca. Então, às vezes também, se você tá meio perdido, pede direcionamento pra Deus. Deus, eu não entendo nada, mas quando aparecer, faz a pessoa fazer isso. Que daí eu vou saber que é. Isso mesmo. Então, isso é muito legal, né? Mas também esteja inclinado para quando não for o direcionamento do que você tá Você não querendo. ficar imaginando, falando, não, Não, então eu vou vou tentar pedir de novo. outro. Vamos ver, né? Uma segunda. Deus tá te livrando e você tá querendo ir. Não, mas eu quero. Deus, então faz tal coisa, né? Se tal coisa acontecer. Exatamente. Se o sopro vier daqui, eu vou. E aí o sopro vem daqui. Não, mas acho que eu senti errado. Eu vou pedir outro direcionamento.
É isso Então aí. é isso que a gente tem que sempre estar inclinado. Aí Rebeca, ele encontra a Rebeca vira a mulher dele. E daí os dois têm Dois filhos, gêmeos, lá dentro, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Outra, outra passagem muito importante também, né? Que eles ficam brigando dentro do ventre e Rebeca fala, mas o que é isso que está acontecendo? E Deus fala com Rebeca, são duas nações no teu ventre e dois tipos de povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo. E aí ele já fala, ó, antes de nascer, o mais velho servirá o mais novo. Então, cara, antes de você Antes de nascer, é nascer. lindo isso. Exatamente. E aí, depois tudo, tem a trapaça ali de Jacó, conduzida por Rebeca, que Isaac ia dar benção, era para dar benção para Esaú. Jacó se passa por Esaú, finge que fez a caça, mas não fez a caça. E aí recebe a benção de Isaac, né? E Isso. Esaú, quando soube, fica furioso e quer matar. E aí, o que a mãe de novo faz? Protege o filho e vai, meu filho. Foge. Foge daqui, porque Vai lá pra casa dos meus familiares. dos meus familiares que depois, quando tiver tudo tranquilo, você volta. E aí ele vai atrás também do familiar, Que é a. Como que é o nome? Raquel, Não, mas Jacó vai pra que região? Como que Padan Aram, que é irmão, né? que é Labão. Que é Labão, que é tio, né? Tio dele. Aham, Que é irmão de Rebeca. exatamente. Só que daí ali Deus fala com Jacó. Na ida, né? No caminho, Na indo. ida, ele deita numa pedra ali e Jacó conversa com Deus ali. Então, cara, não é sobre o lugar, é sobre como você está. E às vezes assim, você olha e fala assim, cara, mas Jacó fez errado, né? Passou na frente de Esaú. Só que Jacó tinha uma promessa. Raquel fez só o que Deus já tinha prometido. Ela só ajudou ali. Foi usada às vezes até por Deus, né? Não, a benção não é de Esaú, é de Jacó. Porque lá no ventre ele já tinha falado: o mais velho servirá o mais novo. Quem era o mais novo? Era Jacó. Era Jacó. Então, às vezes, a gente olha com um olhar de tipo, tá lendo, nossa, foi trapaço, fez isso aqui. Não. Era do jeito que tinha que ser. Exatamente. Maktub. Isso que eu também acho. E é isso. E daí, o sonho de Jacó, lá na pedra, que é muito interessante também, né? Que o sonho dele é uma escada ligando o céu à terra. E nessa escada os anjos subiam e desciam. Então. O que foi? Então, Não. E nesse sonho é legal que a gente já vê uma coisa que Deus já iria fazer, né? Qual que era o negócio? Haverá futuramente, né? E só que ali já mostra uma ligação que o que a gente pede na Terra acontece no céu e o que é falado no céu acontece na Terra. Então essa escada ligava a Terra ao céu, onde anjos subiam e desciam. Entendeu? Sacou? profundo, hein? Você é esse assim, ó. Rapaz. Eu tava procurando essa passagem, mas eu não achei ela aqui. Onde que é o sonho dele? Você lembra? O sonho de Jacó é no 28. 28? No 10. 28, 10. O sonho de Jacó em Betel. Aqui, vamos lá. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e à tua semente. Esse daí que ele leu é Gênesis 28, 13. 3, né? E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente. Já o 15, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a retornar, né, a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E isso é muito legal também, que Deus, então ele mostra que está tendo uma ligação ali entre o céu, todas as bênçãos do céu para com Jacó ali na terra,
que tem essa escada ligando, e daí ele fala, eu vou cuidar de você. E é muito interessante que o que me chama a atenção é que Rebeca fala para Jacó, quando seu irmão acalmar, eu mandarei te chamar. Uhum. E Deus fala, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, fique em paz, né? E quando for o tempo certo, eu falarei para você voltar. E você vê que não é Rebeca quem É, manda chamar Jacó, falar, filho, é Deus volta. que É manda ele Deus ir. que fala, volta, tá na hora de você voltar para sua casa. Então, tipo, é muito bacana essa parte também, entendeu? É, e Deus, demora ele voltar para casa, porque ele quer casar com Raquel, que ele encontrou lá. É a mulher do sonho dele, só que Labão prega uma peça também, né? Se faz a que se paga, foi confundido também. Casou com a irmã mais velha, Lia. Não Lia, era a mulher que ele queria. Depois teve que trabalhar mais 7 anos ali na terra de Labão. Só que ali ele construiu riqueza também, né? Não foi à sim, toa. Deus via o que ele estava fazendo, dava direcionamento e tudo. Então, nem tudo que você olha e fala assim, ah, coitadinho, não é coitadinho, não. Deus tá cuidando. Deus tá cuidando. E aí depois ele volta, né, pra terra já com Lia, com Raquel, com um mundaréu de filhos, com um mundaréu de coisa. uma coisa legal aqui, só para falar, nessa Bíblia aqui, não chama Lia, chama Leia. Leia? Leia, legal, né? Só para Aham, saber que que é outro nome. é uma outra tradução pro nome, né? Uhum. E aí Jacó volta lá pra terra, onde que tá Esaú, né? Com E aí medo, ele já fica morrendo de medo, manda servos ir na frente para perguntar, e ainda mais quando outro servo volta e fala: seu irmão tá vindo aqui, não precisa chegar até lá, não. Ele vai tá vindo junto com mais 400, quantos que 400 era? homens, eu acho. 400 homens, fala, agora já era, né? Que tem que vir com 400 homens aqui, Acabou né? minha Aí ele vida. já distribui ali tudo que ele tem, vai indo em vários montantes, porque daí se der pipoco ali, os outros dá pra fugir. Mas aí ele vai mandando e falando, né? O seu servo te mandou, o seu servo não sei o quê. Pra mostrar que ele era humilde e ele era servo de Esaú, né? Exato. Ele Porque rebaixa, né? Ele se ele se rebaixa. rebaixa pra Esaú não continuar irado, né? Mas resumindo, deu tudo certo. E é nesse caminho, né, Que ele luta com o anjo, que né? ele luta com o anjo, e daí o nome dele. Então vocês vão ver várias passagens, né? A gente leu, mas enfim, quando vocês quiserem também estar lendo, que chama de Israel. Israel, né? Algumas horas chama de Jacó Jacó, outras horas Israel. Daí você fala, uai, são duas pessoas? Quantas é a mesma pessoas, né? pessoa. São a mesma pessoa, né? Nesse É, percurso aí que Deus fala, o anjo fala, né? Agora seu nome será Israel e depois fala de novo. e eles tinham esse costume, né? Depois a gente tem que procurar. Por que ele trocava nome? Que nem Abrão não era mais Abrão, vai se tornar Abraão. Sarai não era mais Sarai, se tornou Sara. É. Então ele tinha alguma coisa e depois a gente procura pra. Tem uma explicação, só que deve levar muito tempo, mas é muito sobre a identidade, né? Depois que você. Porque o tempo inteiro a gente tem um livre-arbítrio. Igual Deus fez uma promessa para Abraão, fez uma promessa para Sara, fez uma promessa para Jacó. Só que depois que a promessa se cumpre, depois que você se torna aquilo que Deus te prometeu, a sua Sua identidade identidade muda. Então vira a isso, identidade que Deus queria que você já tivesse. exato. Então Entendi. uma coisa mais, resumindo, é isso, né? Então, quando ele tá voltando, ele não precisava ter voltado, ele tava com medo, ele tava super bem lá na região de Labão, Crescendo, crescendo, enriquecendo. e daí quando ele volta, tal, ele tá voltando, ele tá cumprindo ali, então fala, né, agora seu nome será Israel. E aí, Jacó encontra Esaú, tudo. E o que a gente também tem sobre os filhos de Jacó? Lembra que começou a ficar aquele negócio? Porque Deus Uma também, disputa. né? Ele viu que Jacó, por mais que era filho dele e tudo, ele preferia Raquel do que Lia. O que ele fez? Deixou Raquel estéril. E aí começou essa disputa, dava a serva e não sei o que. Resumindo, teve 12 filhos. 12. 12 filhos que ele teve. E E aí, de Raquel teve dois só, né? Foi é, José e e Benjamim. Benjamim. O último, acho que foi Benjamim. O último foi O Benjamim, mais foi o mais novo. novo.
E aí começa José a sonhar Inclusive Raquel falece no parto de de Benjamim, né? Benjamim. Ela morre de Benjamim. E aí depois José começa a sonhar que é o filho de Raquel com Israel, Jacó. Jacó, Israel. E aí os outros irmãos também já ficam meio, né? Pô, lá vem esse moleque, né? Já é da mulher preferida do pai deles. E são sonhos E grandiosos, são né? sonhos grandiosos, onde primeiro os feixes lá de trigo, de É os que coisa, amarram o saco, né? é, Os se feixes. curvam os 11 nele. Aí todos os irmãos ficam, e agora? Eu vou ter que me curvar para você? Depois ele sonha que até o sol e a lua e as 11 estrelas se curvam diante dele. Aí até Jacó fala, pô, eu e sua mãe vamos ter que se curvar? Mas depois ele fica refletindo no sonho, né? Só que daí José era o filho predileto mesmo, né? Era querido, tanto José como Benjamim. E os irmãos ficam irados também, mais ainda, por ele sonhar esses sonhos. E aí Jacó pede para ele ir atrás dos irmãos e lá vem o irmão, né? Lá vem o sonhador. O Vamos ver o sonhador. que Deus vai fazer com o sonhador. E aí eles jogam José no buraco lá, por ideia de Rubem, porque Rubem não queria que matasse ele. Ia lá para pegar de volta. Só que daí eles têm uma outra ideia de vender o irmão pro mercador egípcio lá. E aí vende José pro Egito. Não vende para Faraó. Vende lá Potifar, para Potifar. que era o chefe da guarda nacional do império ali, né? Do Egito. Exatamente. Era um cara, assim, só pra... Ele era muito bem de De alto vida também, de patamar. alto patamar. Ele era um... E aí ali ele já chega lá. E passam, né? Um detalhe só que daí eles põem sangue Na veste, na né? veste ali de José e mostra para Jacó como se o filho tivesse sido morto, né? Atacado. Atacado por um animal selvagem e tinha sido morto, porque falam que nem encontrou o corpo. Só acharam lá a capa, né? Não é capa, eu esqueci. O manto lá, a capa. Colorido lá. E aí, nossa, Jacó Chora, acaba, fica né? acabado, né? E aí José já tá lá na casa de Potifar, já tava bem ali junto com ele, né? Então, Crescendo, cuidando das ele coisas. andava junto com Deus, né? Então ali Deus estava cuidando dele, ajudando ele a governar, só que daí Potifar tinha uma mulher, né? A esposa de Potifar. Perversa. Que queria que ele se deitasse com ele, e ele não se deitou. E ele foi lá e negou ela, né? Só que ela ficou irada e pegou a veste do José, né? Que era a capa de José, e acusou ele. Como se ele tivesse abusado dela. Tentado abusar dela. E ela, uma jovem, inocente, ela gritou e fugiu. Sendo que era o contrário, coitada. E ali dentro da cadeia ele interpreta sonhos. Fica preso por Fica preso, tempo, né? E a prisão naquela época não é a prisão de hoje, não, hein? A prisão de aquela época era... um calabouço, né? Que o Potifar Não, fala, e era que amarrado aqui com corrente, era amarrado no pescoço e amarrado no tornozelo, né? Ela era bem puxadão. Tá doido. Era... Então, e ali ele foi esquecido dentro do calabouço, mas aí junto com ele foi preso depois, né? O mordomo e o padeiro, mordomo e o padeiro. E aí os dois têm sonhos, ele interpreta o sonho, realiza esse sonho mesmo. O mordomo volta a servir a Potifar lá, o faraó, né? Mais 3 dias faraó levantará sua cabeça, né? E tal. E aí, só que José faz um pedido para ele: não esquece de mim, fala de mim lá para ele. E o cara lá esqueceu. Passou depois mais 2 anos completos. O faraó teve sonho e aí manda chamar José. E José dá a honra para Deus, né? Que não é ele que coisa. Isso, essa parte é legal. Não é ele que desvenda o sonho, é o próprio Deus. Então, se Deus permitir e der o entendimento do sonho, vai ter para o faraó também. E aí ele entende lá, o faraó, os 7 anos de vaca magras e os 7 anos de vacas gordas.
Aí ele começa a governar, então ele do calabouço ele vira, bem dizer, governador do Egito. Vira governador dele. Governador do Egito. E toda a terra, 7 anos de muita fartura, ele recolhe ali, então ele tem um estoque de comida. Só que depois aí 7 anos de muita seca, de muita fome e tudo mais. E ali os irmãos de José, que estavam numa terra próxima ao Egito, não estavam no Egito, estavam em Canaã, né? Os filhos de um homem da terra de Canaã. Porque Canaã é um estado. Então eles estavam perto de Canaã. E aí vai atrás lá no Egito, porque descobriram que no Egito tinha comida. E Uma começam coisa a aqui pedir. que eu tava pensando, tava viajando aqui, né? Que eu acho legal de falar é sobre as vestes de José, né? As vestes de José são duas coisas muito, assim, que eu acho que é muito profundo. Por quê? Primeiro, Jacó dá uma veste para José diferente, uma veste de linho diferenciado, com Colorido. cores, que trazem até inveja aos irmãos. E é essa veste que os irmãos tiram dele e E colocam coloca no sangue sangue. e entregam. E Jacó, na hora que pega essa veste, ele olha e já reconhece, fala assim: era do meu filho. E daí, de novo, acontece que com as vestes dele, a mulher do Potifar pega, né, E e incrimina ele. incrimina ele. Só que daí depois que ele honra a Deus ali, que ele fala para Faraó ali dos sonhos, e daí fala, né, e pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino. Então, tipo assim, A veste, né? a veste, eu acho muito legal isso, assim, duas vezes ele foi traído pelas vestes dele. Ele sempre, tipo assim, desde o começo ali, Jacó deu a veste Diferente. diferente para ele. Depois ele já tinha uma veste também diferenciada, porque Porque é, pela veste reconheceu que era Jacó que foi lá em cima da mulher de Potifar. exato, reconheceu ali que era José, né? Então, tipo assim, as vestes de José é uma coisa intrigante aí, eu acho legal. Tem De, que procurar o que tem exatamente. nessas vestes de José. Uma boa, irmão. Vai lá. Tu é o profundo. E aí, resumindo de toda essa passagem aí da fome, os irmãos vão até o O Egito, Egito, vão né? pedir. E aqui é uma coisa muito importante, né? Os irmãos não reconhecem José. José era o mesmo, mas eles não reconhecem. Claro, passaram-se anos. Anos. Só que você, quando é irmão, você vai Pela que é, que não sei o fala, que. muita Eles não coisa. reconheceram. Porque Deus te faz diferente, né? Quando você caminha com Deus, quando você tá honrando Deus, Deus vai te transformando. E é gostoso de uma pessoa chegar e falar assim: nossa, você tá diferente, hein? Você não é nada daquela pessoa. E fala: nossa, glória a Deus, Isso é né? verdade, Tô né? melhorando, tô melhorando. Então, isso aconteceu com José, porque os irmãos não reconheceram ele. É... E aí ele depois se reencontra com todos os irmãos, faz uma artimanha ali com os irmãos também, né? De não mostrar a identidade logo de cara, mas só depois que eles trouxessem o irmão mais novo, que daí ele via que tava toda a família ali, aí que ele se mostrou a identidade quem ele era, e aí depois faz trazer a família dele toda pro Egito. Por mais que Jacó lá, tava lá já velho, avançado de idade, ele não queria ir porque, cara, a terra prometida é Canaã e ele já estava na terra prometida, né? Mas estava com fome, ia ter ainda mais uns 5 anos de fome, se eu não me engano. Então, José falou, né? Vem, pai, vamos todos para a terra do Egito, que vai ter comida para vocês. E foi por isso que eles foram para o Egito, foram habitar lá em Gozém, porque tinha fome, muita fome ainda. E aí, quem que teve que se curvar antes lá, que foi dos sonhos? Os irmãos de Todos. José. Todos se curvaram para ele. E José que foi suprir eles, né? Até quando o pai chega também, né? O pai se curva diante É, dele. E, cara, essa história de José eu acho muito legal. Eu acho que os são, sonhos, são né? E três, tudo. quatro capítulos. Não é muita coisa, 5 capítulos. Só que eu acho legal, assim, de ver como ele foi, assim, menosprezado, como tinham inveja dele, como
Então, desde o começo fala que ele tinha sonhos e os irmãos Sonhos zom- ousados também, né? e os irmãos zombavam. Então, tipo assim, até isso, sabe? Tipo assim, eu acho muito legal isso. Às vezes a pessoa tem sonhos grandes, mas ela não tem apoio nem dos familiares dela. Exatamente. E, Que até o pai, por mais que o pai andava com Deus de primeira, ele riu e falou, uai, até eu e sua e mãe sua vão. mãe? Mas depois ele refletiu. Só que é isso que a gente também tem que deixar no coração, né? De que nem sempre ninguém vai apoiar e você vai estar sozinho, vai se sentir sozinho. Exatamente. Em nenhum momento ele deixou de viver aquele sonho, né? Então, tipo assim, quando eu acredito mesmo, quando tudo ali pra ele tava perdido, quando ele foi vendido como escravo, só que daí ele tava na casa lá do Potifar, ele trabalhou e ele foi, tipo, honrando, foi crescendo na casa do Potifar. E daí ele chegou num nível bacana e ele cai de novo. E daí fica na prisão e tem a dificuldade. Ali na prisão você vê de novo que ele vai trabalhando, ele ganha confiança o tempo inteiro ali ele é abençoado onde ele É. tá, em E qualquer ele sobe e lugar, desce, sobe e sobe e desce. desce. E daí até que ele vai, então, ser governador, cara, governador do Egito. E, tipo assim, ali naquela época Isso era era um ainda mais para uma poder pessoa estrangeira, querendo ou não, né? estrangeiro. Então, tipo assim, eu acho muito legal essa história de José, porque foi De um honra, sonho que ele teve desde a infância ali, que nem ele sabia o que é, significava direito. significar. E a outra coisa, né? José tinha sonhos e ele interpreta sonhos. Deus te dá um dom, Deus te dá coisas que ele vai te ajudar. É isso, tipo E assim, foi nisso que ele fez sair da cadeia da e cadeia, governar. entendeu? Então Deus deu ali Boa para ainda. ele, Deus dava sonhos e dava também para ele o dom de interpretar sonhos, interpretar para os outros. Não era para ele interpretar os sonhos para ele. Tanto é que ele nem entendeu o sonho dele. Ele não sabia o que era o sonho dele, mas ele interpretava e foi o que fez ele se tornar governador do Egito. Exatamente. E ali ele cuidou da família dele. E, e Jacó faz a profecia, né, para os filhos dele, os 12 Os filhos 12 dele. E filhos. a importância disso também, do pai dar a bênção. O que o pai falar, independente de quem você seja, é o teu pai que te abençoa, né? É a bênção do pai, É ela a é uma bênção do bênção. pai. Tanto é que ele faz todo mundo reunir, porque ele já sabe que ele tá morrendo e ele precisa dar os direcionamentos para cada filho. Então, isso é muito importante sobre essa parte de honra, né? Independente de quem você seja e quem o seu pai seja, é sobre submissão mesmo. Hierarquia. E daí falece, né? Ah, Daí que Jacó falece. Daí ele ainda tem essa história aí com os irmãos ainda têm medo dele. De. E, Eita, meu pai morreu, e agora? Será que ele vai querer abandonar a gente, né? E tudo. e ele fala, né? Eu, por acaso, estou no lugar de Deus, né? Para julgar vocês. Isso é outra coisa que eu acho bem bacana, né? Mesmo depois de tudo que os irmãos fizeram com ele sabia que ele não. Ele podia menosprezar os irmãos, né? Já Tipo, tinha. agora, olha o tanto que eu sofri. Exato. E ele Vivi fora, fala, longe né? dos meus pais, do meu pai, E ele fala: Sou eu por acaso, tô eu por acaso no lugar de Deus para julgar vocês? E ele reconhece que ele só chegou aonde chegou por conta de por Deus. tudo que ele aconteceu ali E por. você não vê nenhuma passagem também ele reclamando de Deus. Tipo, Exato. ai, por que tá acontecendo isso comigo? Isso mesmo. Isso mesmo. E assim fechamos Gênesis. Fechamos Gênesis. E assim terminamos o primeiro livro da Bíblia. Parabéns! Olha isso! Finalizamos o primeiro livro. Um de muitos de livros pra gente entender tudo como que Deus é, mas, cara, em 18 dias, né? 18 dias. Olha o tanto de riqueza que a gente aprendeu em 18 dias de leitura e coisas que às vezes você postergou aí. Quantos anos, né? Fala aí, com quantos anos você aprendeu a primeira coisa de Gênesis? Eu aprendi com 27. Por 18 dias. Mas esse é o importante, um momento você tomar a decisão e começar essa caminhada, começar esse entendimento, porque é leve, tem que ser leve, mas tem muita riqueza, muita coisa que, por mais que é Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, a gente tem muito do que aprender sobre a conduta nossa, no nosso dia a dia, como que Deus nos ama, como que Ele é conosco, né? Então isso é muito importante.
Então já curte esse vídeo pra gente poder espalhar para mais pessoas. Compartilha, né, com outras pessoas também, porque eu acho que isso é muito importante para todos os outros livros é legal, bacana. Só que saber direto das escrituras de quem te criou é totalmente diferente, porque eu falo que acho que qualquer outros livros que a gente tem de literaturas, independente de quais seja, sai daqui. Isso aqui é muito rico. Então você aprende daqui e depois vai aprofundando em outros, né? Mas esse daqui é o primeiro passo. Então você já está se diferenciando já dos 3% ali da população toda que já leu uma Bíblia, tá? Então você já está caminhando aí. Parabéns! Parabéns! E já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque a gente já vai começar já o segundo livro. Então continua com a gente nessa caminhada. E o segundo livro vai ser Jó, né? Então a gente vai fazer igual também. Vamos estar continuando lendo cada episódio. A gente vai ter os capítulos para estar lendo e fazer a nossa análise e continuar esse movimento incrível que está sendo, né? E é isso, então. Nos vemos, então, no nosso próximo episódio, já começando um outro livro, viu, gente? Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!